Olá, caros alunos. Eu sou a professora Joaquina Oliveira, sou graduada em Letras e nós vamos aqui começar nossa aula da disciplina Leitura, Interpretação e Produção Textual. Esta é uma disciplina fundamental na vida de um universitário porque ela pretende, primeiro, resgatar conhecimentos que já foram trabalhados anteriormente, mas agora numa nova perspectiva, que é a perspectiva acadêmica. Então, se antes vocês já tinham conhecimento da leitura, da interpretação e da produção de texto na escola, esta disciplina quer trazer fundamentos para a vida acadêmica. Então, vamos à aula. Nossa primeira aula vai tratar a respeito das linguagens e seus domínios. Por que que nós precisamos falar de linguagens e seus domínios numa questão voltada para a leitura, que é a nossa primeira unidade? Nossa primeira unidade vai tratar especificamente da leitura no campo da universidade, da importância que tem a leitura para uma vida acadêmica que seja de fato produtiva. Então, nós vamos perceber ao longo desta aula que a leitura na universidade, ela faz toda a diferença para a sua formação acadêmica. Então, começaremos pela questão da linguagem e dos domínios da linguagem. Por quê? Bem, a linguagem, ela é aquilo que vai fazer a diferença dos humanos para os não humanos. A linguagem é aquilo que vai fazer com que nós possamos viver em sociedade, mas também possamos nos colocar enquanto indivíduos. Segundo Bechara, como vocês podem observar aqui, a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos que são empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdos da consciência. Observem aí, então, a importância da linguagem. A linguagem é todo e qualquer sistema de símbolo. As palavras são simbólicas. As cores são simbólicas, os sons são simbólicos. Então, a linguagem engloba todas essas questões que são fundamentais para a comunicação dos seres humanos. E essa linguagem, ela vai expressar o quê? Os nossos sentimentos, a nossa consciência. Então, nós temos que ampliar a nossa concepção de linguagem. O que é a linguagem? É só aquilo que nós falamos? Não. A roupa que nós usamos é uma linguagem. A roupa, aquilo que nós chamamos comumente de é um estilo. Na verdade, é o quê? É uma linguagem. A nossa expressão facial, se nós damos uma piscadela, se nós damos um sorriso, ou se nós fechamos, não é, o rosto, isso é linguagem. E isso comunica para o outro. Então, no campo da linguagem, nós temos uma amplidão de conhecimentos. A linguagem verbal, ela é produzida todas as vezes que nós utilizamos a língua. Então, nós temos uma linguagem que é verbal e uma linguagem que é não verbal. No caso, a linguagem verbal, ela é produzida com a utilização da língua. Então, olha aqui a relação. Relação, verbo está relacionado à língua. E ela pode aparecer de duas formas. Ela pode aparecer na modalidade oral e na modalidade escrita. A modalidade oral é a mesma falada.
essa aqui que eu estou utilizando para me comunicar com vocês. A escrita, essa que está aqui, ó. Então, observem lá o nosso primeiro conceito de linguagem. Linguagem é tudo aquilo que utiliza um sistema de símbolos. Sistema de símbolos, e a minha fala aqui também é um sistema de símbolos. Mas a base dessa nossa comunicação aqui, neste momento, a base da comunicação é a linguagem verbal, que vai se dar através da língua e pode ser falada ou escrita. Aqui nós temos o Faraco nos dando duas informações a respeito desse potencial da linguagem verbal. A interação verbal, que é o maior modo de comunicação humana, e nós nos constituímos enquanto pessoa. Então, através da linguagem verbal, nós passamos a nos organizar socialmente e nós passamos também a nos constituir enquanto indivíduos. Porque é através dessa linguagem verbal que nós dizemos: eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso. Então, individualmente, como pessoa, eu também me constituo, eu também passo a ter uma existência através dessa linguagem verbal. Nossa próxima linguagem é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é feita sem a utilização da língua. Então, eu vou utilizar outros mecanismos, outros veículos de comunicação, que no caso serão os sons, as cores, os gestos, os símbolos, quaisquer que sejam, as danças, toda forma de linguagem que não vai utilizar nem a fala, nem a escrita, mas que vai comunicar. Algumas vezes nós pensamos assim: mas como que linguagem verbal comunica? Como? Não comunica. E aí nós paramos e vamos ver. Nas escolas, quando as crianças, é hora das crianças entrarem, toca um som. E essas crianças e os pais das crianças e os professores sabem que eles precisam entrar na escola. É um som. Não tem ninguém falando nada, não tem ninguém dizendo nada. Mas aquele som, somente aquele som, é capaz de comunicar. As cores, o verde e o amarelo, que representam a nação brasileira, então, basta que você utilize essas cores e alguém já vai perguntar: você é brasileiro? Ou você gosta do Brasil? Você torce para o Brasil? Então, essa linguagem não verbal, embora não pareça, ela é tão importante quanto a linguagem verbal. Tá? E nós temos isso de modo muito intenso na sinalização de trânsito, por exemplo. O que seria dos sinais, né, de trânsito sem a linguagem não verbal? Não é o guarda que grita para que a gente pare, é o vermelho que faz com que as pessoas parem. Prosseguindo, nós temos a linguagem mista, ou a linguagem híbrida, como nós também conhecemos essa linguagem mista, que ela é feita com a junção, com a utilização dessas duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal ao mesmo tempo. E isso é muito comum também na nossa sociedade. Nós vamos ter cartazes que vão utilizar a linguagem verbal e não verbal. E olha, nós vamos ter em especial a televisão. A televisão, ela vai se utilizar das imagens e as imagens vão falar, vão dar um recado, mas também ela precisa da linguagem verbal, não é? Da fala das pessoas. O cinema, os quadrinhos e daí por diante.
Bem, nós vamos então agora passar para as concepções de leitura. Nós vamos aqui estudar quais são alguns conceitos de leitura para que nós possamos então compreender do que realmente se trata a questão da leitura. O primeiro conceito é um conceito de Paulo Freire, um grande estudioso da questão da educação. Ele traz o seguinte conceito: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Nesse conceito de Freire, nós temos duas palavras que merecem destaque. A primeira é a palavra mundo e a segunda, a palavra contexto. Bem, quando a gente pensa na questão, da leitura do mundo precede a leitura da palavra, o que isso quer dizer? Quer dizer que, então, antes de eu ler as palavras, eu já sabia ler? Se você fez essa pergunta, a resposta correta é sim. Antes que nós começássemos a ler as palavras, antes que nós começássemos a compreender as palavras, nós já conhecíamos um mundo, nós já sabíamos do mundo. Aqui eu trago simbolicamente essa questão do mundo, uma representação do mundo. Essa representação do mundo, ela precisa ser significativa. Por quê? Porque se você tem um mundo limitado, suas leituras são limitadas. Você só amplia repertório de leitura se você tem conhecimento vasto de mundo. Então, aonde que eu busco esse conhecimento de mundo? Ora, no mundo. Eu converso com as pessoas, coisas que são raras, inclusive, hoje. Mas eu converso com os adultos, eu converso com as crianças, eu converso com os jovens, eu assisto a filmes, eu vou ao cinema, eu ouço músicas e preciso ouvir músicas de diversos estilos. Eu não posso ficar preso dentro de uma bolha, porque senão o meu mundo é limitado. E se meu mundo é limitado, minha leitura é limitada. Então, quando a gente vai compreender o que é o mundo do Paulo Freire, ele é algo vasto, ele é algo amplo, não pode ficar restrito a um universo pequeno. Soares, ele traz essa concepção de leitura enquanto uma relação, olha aqui a palavra, uma relação entre leitor e autor, mediado pelo mundo. Então, a leitura, ela é o quê? Um processo. Essa palavra também é importante. Processo. Ela não é algo que eu simplesmente já sei e faço e pronto, acabado. Não, é processo. Processo é tudo aquilo que está em construção. Então, quando ele diz que a relação da leitura entre leitor e autor mediado pelo mundo, significa dizer que eu tenho um papel fundamental na leitura. Eu leio o que o autor está me dizendo, mas eu não sou alguém que estou lá de braços cruzados. Ah, eu só estou lendo, tá bom, eu estou lendo aqui, ok, eu estou lendo. Não, não é assim que eu me porto enquanto leitor. Eu leio, mas eu me questiono. Afinal, ele está certo? Mas o que mesmo ele quis dizer quando ele falou isso aqui? Mas isso aqui eu já vi conceituado de outro modo. Então, olha aqui, nós estamos estabelecendo o quê? Uma relação.
E essa relação ela é mediada pelo mundo. Que mundo? O mundo do nosso conhecimento. Então, olha aqui, leitura não é um ato solitário. É uma interação verbal entre indivíduos. Interação é isso, olha, eu, leitor, dialogo com o escritor. E o escritor, por sua vez, dialogou com outros escritores, dialogou com outros mundos. E por isso, ele tem um vasto campo para me oferecer. Mas eu também tenho um vasto campo, já que eu tenho outras vivências. Então, a leitura é um processo de interação. Nós vamos retomar aqui mais uma palavrinha, mais um conceito que foi estabelecido lá no conceito do Freire. Leitura que precede a leitura da palavra, a leitura do mundo, e que está mediada pelo contexto. Então, o contexto é algo fundamental para que a gente possa compreender de fato a leitura. Na verdade, nenhuma leitura se faz sem antes se fazer a leitura do contexto. Caso isso aconteça, pode-se dizer que você não realizou uma leitura. Você decodificou as palavras, mas você não leu. Porque o contexto é parte fundamental de uma leitura. Então, vamos ver o que é, afinal, o contexto. Ele não está no texto, mas ele importa para a compreensão do texto. Então, nós temos, eu estou lendo um texto, eu quero saber primeiro, esse autor, qual é a formação dele? Ele é filósofo? Ele é sociólogo? Ele é jornalista? Em que ano ele escreveu isso? Ele escreveu isso há 10 anos? Ele escreveu isso na Rússia? Ele escreveu isso no Brasil? Então, o lugar onde ele escreveu, a data que ele escreveu, quem é ele, isso é o contexto. Então, a gente vai ter os fatores culturais, os fatores sociais e toda uma questão de contexto político, social, educacional, histórico, que vai influenciar na compreensão da leitura. Então, sim, você ouve uma música e você diz, essa música é de quando? O que você está questionando? Você está querendo saber o contexto. Por quê? Porque sabendo o contexto, você vai conseguir definir melhor a interpretação daquela música. Ou você ouve a música e diz, quem canta essa música? É de quem? Você está definindo o quê? O contexto, porque sabendo de quem é, você vai ter chances de fazer uma interpretação melhor dessa leitura. Para mostrar essa questão do contexto, eu trouxe aqui 2 exemplos práticos, para que possam ser mostrados. O exemplo 1, ele é uma manchete de um site do G1, e ele diz aí, guerra civil na Síria já matou mais de 400 mil pessoas nos últimos 7 anos. No exemplo 2, nós temos intervenção federal, os números da guerra civil no Rio de Janeiro. Vocês vão observar que tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós temos a palavra guerra. Nós temos a palavra guerra no exemplo 1 e no exemplo 2. Você imagina que eu não sou brasileira. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa muito afastada, tenho poucas leituras, e aí eu olho a manchete do exemplo 2, intervenção federal, os números da guerra civil no Rio de Janeiro. O que eu serei levada a pensar se eu não sei o contexto? Que o Rio de Janeiro, de fato, está em guerra. Que a guerra do Rio de Janeiro é igual à guerra da Síria. Mas, se eu sou
uma pessoa que tem um conhecimento de mundo, que sabe que a Síria passa por uma guerra armada verdadeiramente e que a guerra no Rio de Janeiro é outra, eu então compreendo que a palavra guerra, ela tem dois sentidos diferentes. Ela não pode ser aplicada com o mesmo sentido nos dois exemplos. Mas quem vai definir que esse significado de guerra não é o mesmo? É o leitor que vai definir? É quem escreveu a matéria que vai definir? Não, é o contexto. É o meu conhecimento do que ocorre no Rio de Janeiro que vai me levar a compreender que a guerra que está posta aqui não é a mesma que está posta no exemplo 1. Nós temos aqui um outro caso, né? Vende-se din-din. Primeiro, nesse exemplo, nós temos a palavra din-din, que seria aí uma palavra polifônica, porque ela tem vários sentidos, na verdade, tá? Uma palavra que em alguns lugares ela é conhecida como din-din, em outros é como sacolé, geladinho, flau, chope, e aí depende do lugar de onde você é. Então, o vocabulário, o reconhecimento da palavra já seria um primeiro processo para compreender o que de verdade se vende. Neste caso, ao auxílio, além da linguagem verbal, ao auxílio da linguagem não verbal, porque você identifica aqui na imagem o que ele está vendendo. Mas vamos ao contexto. Uma pessoa que é brasileira, ela sabe que o lugar que ela vai comprar o din-din é na casa onde tem a placa. Ela é brasileira, ela sabe disso. E ela sabe disso por quê? Pelo contexto, pelo conhecimento de mundo dela, porque ela sabe que é assim. Mas todas as coisas que têm placas para oferecer um produto, elas são vendidas lá mesmo naquele lugar? Não. Algumas coisas a gente tem que pagar o boleto bancário no banco. Mas, no caso do din-din, o nosso conhecimento de mundo, o contexto, nos diz que se eu quero comprar o din-din, eu vou na casa onde está a placa. Então, esses exemplos, eles devem servir para que você reflita. A leitura não é só a leitura da palavra, ela é a leitura do mundo, ela é a leitura do contexto. Eu preciso sair desse espaço da leitura e ir além, se eu quiser ser um bom leitor. Bem, ampliando esse conceito de leitura, nós temos aqui o que Kleiman traz como um processo cognitivo. Processo cognitivo. Se é um processo cognitivo, então ele depende de uma aprendizagem. Eu preciso aprender esse processo. Eu preciso perceber, eu preciso conhecer, para que eu, então, possa proceder à leitura. Mas ela vai além disso, olha, ela não define só enquanto processo cognitivo. Ela vai dizer o sujeito leitor e o texto enquanto objeto entre língua, escrita e compreensão, memória, inferência e pensamento. Então, ele diz que a leitura, ela envolve essa relação entre o sujeito leitor, entre a linguagem escrita e a compreensão. E envolve o que no processo de leitura? Memória, inferência e pensamento. Desses três aqui, 2 aspectos merecem ser destacados: a memória e a inferência. No caso da memória, nós, quando lemos,
nós vamos guardando na nossa memória. Nós guardamos as principais informações. Nós guardamos aquilo que nos chama atenção. Quando nós vamos fazer outra leitura, nossa memória é acionada. E nós, então, relembramos. Ah, isso aqui eu já li. Eu já li algo que dizia exatamente isso. Ah, não, mas olha, eu me lembro que naquela outra leitura que eu fiz, ele discordava disso. Então, a memória, ela vai arquivando nossas leituras. É claro que depende de que leitura eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma leitura como uma formação acadêmica, então eu vou saber o autor que disse isso e eu vou saber possivelmente a obra que ele disse. Porque eu estou ali, não é, num processo acadêmico. Então, se eu sou um estudante de direito, possivelmente eu vou saber qual é o artigo, não é? Qual é o tipo de jurisprudência adequada, qual é o documento que eu li aquilo. Então, a sua memória vai arquivar de acordo com os seus interesses. Ela não arquiva tudo, até porque seria impossível diante, não é, do grande número de leituras que nós fazemos. Ela vai fazer um arquivo aí pessoal, direcionando para aquilo que você mais lê, tá? Então, a memória, ela tem um papel fundamental. Agora, presta atenção, não é? Como é que eu vou memorizar se eu não li? Eu só memorizo se eu já tiver lido. Portanto, quanto mais leituras você faz, mais memória de leitura você tem, mais conhecimento de mundo você tem, mais amplo fica o seu universo, tá? O conceito de inferência, ele é fundamental para compreender uma leitura. Eu tenho um livro, eu tenho um texto, eu estou lendo, mas nem tudo eu vou saber do texto só porque eu memorizei. Algumas questões eu vou saber por quê? Porque eu vou fazer uma dedução. Eu vou fazer uma dedução. Então, inferir é deduzir. Mas eu vou fazer essa dedução do nada? Não, eu vou fazer essa dedução a partir das informações que estão contidas no texto. Nenhuma leitura, ela extrapola o texto. Nenhuma leitura. A minha leitura está aqui, o meu livro está aqui, então qual é o meu mundo? É o mundo da leitura. Mas, para que eu compreenda esse mundo da leitura, eu preciso olhar ali fora e ver o mundo. Mas eu também faço algumas deduções a partir dessas informações. Então, deduzir, inferir é deduzir um resultado por lógica. Por lógica, não chego à toa, com base na interpretação. Inferir é chegar a uma conclusão a partir de outras percepções. Então, eu posso fazer essa dedução através de uma lógica ou através de algumas pistas que o próprio texto vai me dar. Nós vamos analisar agora, pressuposto e subentendido, que está relacionado ao conceito de inferência. Tá? Então, a inferência textual, ela está relacionada à compreensão da leitura. A inferência, ela está relacionada a esses dois elementos, explícitos e implícitos. Quando nós fazemos essa parte da inferência, nós estamos fazendo uma leitura e existem alguns aspectos que saltam aos olhos. Eles estão claros. É aquilo que o texto está dizendo e não tem como fugir dele. Isso é o quê? Isso é explícito.
aquilo que eu não tenho como fugir, está dito, é aquilo. Mas eu tenho outras questões que não estão dadas. Existem pistas, mas não está claramente escrito ali. Mas aquilo quer dizer, aquilo também significa, porque aí é que está essa questão das entrelinhas. Eu não leio só o que está escrito, eu leio as entrelinhas do texto. E aí a gente pode até dizer que é na entrelinha do texto que mora o perigo. Porque é ali, disfarçado de algo que parece não significar, que significa muito, tá? Então, você encontra uma pessoa e aí você diz para ela, fulana, hoje tu tá tão bonita. Aí a pessoa vira e diz, só hoje é? Olha, o que que ela fez? Ela leu o implícito. Ela leu aquilo que não está dito no texto, que não era a sua intenção dizer que só hoje. Mas quando você usa, hoje você está tão bonita, ela lê assim, então ontem eu não estava. Ela fez uma leitura a partir da dedução. Bem, então aqui nós já vimos, né, as informações explícitas, elas estão gritantes no texto, elas aparecem de forma clara e objetiva, e os implícitos são aqueles em que nós precisamos fazer uma dedução. Então, olha, a relação aqui é, os implícitos estão ligados às entrelinhas. Se eu quero fazer uma associação de palavra, qual é a associação que eu vou fazer? Implícito é igual a entrelinha. Implícito é igual àquilo que não está dito claramente, mas que pode ser interpretado também. Nesse texto que nós vamos ver aqui, quantos anos vive uma tartaruga? Eu vou dar um exemplo de um implícito. Ele diz, a tartaruga vive entre 80 e 100 anos. As tartarugas estão entre os animais de vida mais longa e é o único animal hoje que vive mais que o homem. Um dos critérios usados para saber a idade da tartaruga é contar os anéis que formam seu casco. Mas, com o passar do tempo, esse critério deixa de ser útil porque o número de anéis aumenta muito e não é mais possível distingui-los. Muitas vezes, o tamanho da tartaruga pode ser um indicativo de sua idade. Bem, que informação está implícita aí? Ou seja, não está dito, escrito aí, mas eu posso fazer uma dedução a partir de algumas pistas. Bem, o implícito é, se a tartaruga ela não for monitorada, eu dificilmente vou saber a idade dela. Não está dito isso textualmente, mas pelos implícitos, pelas entrelinhas, pode-se deduzir. Dentro do campo dos implícitos, nós temos esses dois conceitos, que também são dois conceitos fundamentais quando se trata da compreensão da leitura. Pressupostos e subentendidos. Talvez esse seja o grande desafio da leitura. Nós estamos acostumados a ler apenas as palavras. Nós queremos pegar o texto, pegar o livro e ler as palavras e somente descobrir qual é a informação que está aqui, como se fosse algo muito mecânico. E leitura não é mecânica. Leitura requer um nível de pensamento muito elevado, requer que você trabalhe diversas habilidades, porque senão você não compreende plenamente.
Na universidade, o nível de leitura é muito diferente do nível de leitura da escola. A universidade te exige textos mais pesados, textos mais longos, textos que, por vezes, você tem menos tempo para dar conta. Por isso, o seu nível de leitura já deve ser um nível de leitura mais avançado. E, às vezes, nós não conseguimos saber que esses elementos, como pressupostos, subentendidos, contextos, a leitura do mundo, a memória, que tudo isso importa para que eu desenvolva uma boa habilidade de leitura. Então, por isso que é importante nós tratarmos desses conceitos. Pressupostos e subentendidos, eles têm também uma função muito específica no campo da leitura. O que seriam os pressupostos? O autor do texto emprega palavras ou expressões com a intenção de que o autor realize a inferência. Ele não passa uma informação completa, mas ele usa determinadas palavras ou expressões, ou expressões que vão dar a ideia. Então, no texto, lá no texto, está marcado, tem uma palavra que me faz ler nas entrelinhas. Isso aí é pressuposto. Vamos repetir? Olha, o pressuposto, ele não vai me dar uma leitura que está no texto. Eu estou lendo nas entrelinhas. Mas como é que eu faço essa leitura das entrelinhas no pressuposto? Existe uma palavra que vai me remeter a isso. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho verbos que podem ser utilizados. Nesse caso, o verbo, no exemplo, os alunos deixaram o curso de língua inglesa porque essa matéria não foi incluída no edital do concurso. Os alunos deixaram, ou seja, eu entendo que antes eles estavam fazendo esse curso. Antes eles estavam fazendo, agora eles pararam de fazer, eles deixaram. Então, não está escrito no texto isso, mas eu sou capaz de compreender por conta deste verbo. O advérbio. João também não fez o que foi solicitado. Então, aqui ele tem o advérbio também não fez o que foi solicitado. Significa dizer que outras pessoas não fizeram o solicitado. E João foi uma delas. Está escrito aqui no texto, as outras pessoas não fizeram o solicitado? Não, não está escrito. O que está escrito textualmente é, João também não fez o que foi solicitado. Mas eu posso subentender que as outras pessoas não fizeram por causa do uso do advérbio também. Os adjetivos. Os candidatos estudiosos têm grandes possibilidades de aprovação. Os candidatos estudiosos. Esse adjetivo, ele marca duas posições. Primeira, que existem candidatos estudiosos e não estudiosos. Segundo, que os candidatos estudiosos, eles têm mais chances. Então, não está escrito textualmente, mas eu consigo entender dessa forma. Orações adjetivas. Quando eu tenho aqui os funcionários que fizeram greve, foram demitidos. Significa que os que não fizeram continuaram no emprego. Então, eu faço essas deduções, essas inferências,
que neste caso elas são subentendidas, por quê? Porque tem marcas no texto que me levam a isso. Então, é subentendido, porque elas estão marcadas. Palavras denotativas, que mesmo João fez todos os exercícios. Mesmo João fez todos os exercícios. Quer dizer, até ele fez. Por quê? Porque ele não costuma fazer. É isso que eu compreendo quando diz, mesmo João fez todos os exercícios. Não é costume dele fazer os exercícios. Já os subentendidos, nós temos aqui, olha, uma informação que aparentemente ela não foi dada pelo autor, tá? Então, ele não usa a expressão nenhuma, no caso, diferente lá do pressuposto, ele não usa. Aqui, ele vai fazer uma relação com o contexto. Não vai ter uma palavra específica que vai me indicar o sentido daquela leitura. Eu vou ter que fazer o sentido pelo contexto. É o contexto que vai me dizer que aquela expressão se refere a determinado fato. A gente tem uma letra de música do Chico Buarque que é amanhã. E aí ele diz, ó, amanhã vai ser outro dia, quero ver você insistir quando o galo cantar. Então, ele está ali falando de um amanhã. Mas que amanhã é esse, afinal? Eu preciso fazer o quê? Eu só consigo saber esse amanhã se eu for no contexto. Ah, ela foi escrita na época da ditadura, tal, então esse amanhã é um amanhã livre, sem ditadura e etc. Nesse caso, eu tenho o subentendido. O subentendido, ele não tem uma palavra que vai me remeter a essa interpretação. Eu preciso me referir, compreender, na verdade, o contexto. Tá? Então, para eu saber o contexto, eu preciso conhecer o momento político, social e até mesmo pessoal, às vezes, do autor, não é? da pessoa que disse aquilo. E essas questões do contexto, elas são muito importantes, porque uma informação fora de contexto, ela é altamente nociva, ela é altamente prejudicial. Porque se você pega apenas a frase dita fora do contexto em que ela foi utilizada, ela pode causar prejuízos irreversíveis à figura da pessoa, das pessoas, da instituição, como quer que seja. Bem, aqui, olha, nós temos um exemplo de subentendido. Aqui nessa letra da canção, ele diz, coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. Coloquei uma carta, um pedido da alma, salvem meu coração. Nós percebemos que ele, nesse trecho, ele está fazendo uma carta e colocando dentro de uma garrafa. Se eu não tenho um conhecimento de mundo para saber que as pessoas antigamente colocavam cartas dentro de garrafas e jogavam na água para que fossem encontradas por outras pessoas. Às vezes jogavam na água pedido de socorro, para que alguém encontrasse e pudessem salvá-las. Se eu não tenho esse contexto, se eu não conheço esse contexto, então eu não vou entender por que ele quer colocar uma carta dentro da garrafa. Não é? Eu vou ficar me questionando, mas por que mesmo, mano, que tu vai colocar essa carta dentro de uma garrafa? Qual é a função disso? Eu vou perder a compreensão da letra, por quê? Porque eu não domino o contexto. Mas se eu sei que essa é uma prática comum, né, entre os povos mais antigos, eu vou saber que ele está ali colocando essa carta dentro da garrafa para que seja encontrada. Mas eu sei que essa garrafa não vai ficar em terra.
ela vai ser jogada na água, porque essa é a prática mais antiga. Bem, então, esquematizando aqui, olha, as informações destacadas, nós temos. O que é a inferência? É a dedução feita com base nas informações. Essa inferência, ela pode ser explícita e implícita. Quando é que ela é explícita? Quando ela está no texto. Ela está no texto, está lá, eu só olho para o texto e de lá eu retiro. Quando é que ela é implícita? Quando ela está nas entrelinhas. E esses implícitos, eles se dividem em pressuposto e subentendido. É pressuposto todas as palavras do texto. Eu vou lá, tem uma palavra no texto que vai me remeter ao entendimento. É subentendido quando eu vou ao contexto para saber o que significa. Bem, aqui nós temos uma síntese da nossa aula de hoje. Nós trabalhamos vários conceitos de leitura e nós vimos que o conceito primordial de leitura, principalmente para alguém que já está na universidade, é conseguir fazer uma leitura que extrapole o texto. O texto, ele está aqui, ele é fundamental, mas se eu só estou fazendo essa leitura do texto, eu ainda faço uma leitura limitada. Eu preciso ampliar para o mundo. E o que é o mundo? O mundo é o cinema, o mundo é a música, o mundo são as pessoas que estão ao meu redor, todas elas, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Eu preciso conversar, saber o que elas pensam, o que elas dizem. Eu preciso olhar o mundo, ver os outdoors, observar realmente. Quanto mais conhecimento de mundo eu tenho, mais fácil fica para a realização das minhas leituras. Outro conceito que nós vimos é a questão da interação. Eu faço leitura enquanto leitora que leio um autor e que estou mediada pelo mundo. Então, a leitura não é um ato isolado, eu não estou lendo ali sou a leitora apenas. Não, eu estou lendo alguém que já leu outras pessoas, que já viveu em outras épocas, que tem outros conhecimentos, e eu estou ali também trazendo o meu mundo e os meus conhecimentos para aquela leitura. E o fator que talvez a gente tenha se dedicado mais nessa aula, a questão do contexto, que é aquilo que está fora do texto, mas que vai importar para que eu faça uma boa leitura. Nós vamos ter aqui, então, a inferência, dentro do conceito de inferência, o subentendido e o pressuposto, sem desconsiderar o papel essencial da memória, que é claro, memória só é ativada se ela tem leitura. Então, convido vocês a lerem bastante e a virem comigo para a próxima aula, onde nós vamos tratar ainda da questão da leitura, mas ampliando ainda mais esse conhecimento. Não percam!